Saúdo os jovens e a amada igreja, com a paz do Senhor. Amém. Eu vou ler em Salmo 78. Eu vou ler alguns versículos, se os irmãos quiserem me acompanhar. Mas não vai ser na sequência, eu vou ler alternado. E diz assim: Meu povo, escute a minha lei, dê ouvidos às palavras da minha boca. O que ouvimos e aprendemos, o que os nossos pais nos contaram, não encobriremos aos seus filhos, contaremos à geração vindoura os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó e instituiu uma lei em Israel, e ordenou aos nossos pais que as transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse, e os filhos que ainda hão de nascer se levantassem, e por sua vez os contassem aos seus descendentes, para que pusessem a sua confiança em Deus, e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos. Portanto, não guardaram a aliança de Deus, não quiseram andar na sua lei. Dividiu o mar e os fez passar por ele, fez parar as águas como um montão. Durante o dia os guiou com uma nuvem e de noite com um clarão de fogo. No deserto fendeu rochas e lhes deu de beber abundantemente como de abismos. Da pedra fez brotar torrentes, fez manar água como rios, mas ainda assim continuaram a pecar contra ele e se rebelaram no deserto contra o Altíssimo, porque não creram em Deus, nem confiaram na sua salvação. Apesar de tudo isso, continuaram a pecar e não creram nas maravilhas de Deus. Quando os fazia morrer, eles o buscavam, arrependidos, procuravam Deus. Lembravam-se que Deus era a sua rocha e o Deus Altíssimo o seu Redentor. Ele, porém, que é misericordioso, perdoa a iniquidade e não destrói, muitas vezes desvia a sua ira e não desperta toda a sua indignação. Lembra-se de que eles são simples mortais, vento que passa e não volta mais. Quantas vezes se rebelaram contra ele no deserto e nos lugares áridos lhe causaram tristeza. Tornaram a pôr Deus à prova, a ofender o santo de Israel. Tornaram atrás e foram infiéis como os seus pais, desviaram-se como um arco enganoso, pois provocaram a ira com seus lugares altos e com as suas imagens de escultura despertaram seu ciúme. O texto lido, retratado pelo salmista, ele expõe a trajetória do povo de Israel. Nesse contexto, a gente pode destacar 2 pontos. Primeiro, a rebeldia de Israel. Por meio de um resumo da história de Israel durante mais de 400 anos, Asaf ensina às futuras gerações a como agir diante do Senhor. Começando com os sinais que Deus operou no Egito, os filhos de Israel tinham motivos para se obedecer e servir ao Senhor. Entretanto, se rebelaram contra o Altíssimo. Por meio do Pentateuco, a gente observa a trajetória do povo de Israel e a gente vê como que era um povo perverso. O Senhor fazia vários sinais e maravilhas, tirava a água, dava de comer, sustentava eles com a nuvem de fogo, não deixava nada os faltar. Mas, entretanto, o que eles fizeram? Se rebelaram contra o Senhor. Cada dia mais o coração deles se abandonava e se distanciava do Senhor. E isso nos traz uma indignação dentro de nós. Por que eles eram assim? Por que eles viam as maravilhas do Senhor e mesmo assim se afastavam deles? A gente fica indignado. Mas eu pergunto para os irmãos, nós somos diferentes deles? Eles trocaram Deus por um bezerro de ouro, mas pelo que nós temos trocado o Senhor? Pelo nosso celular? Pelo nosso trabalho? Pelo que a gente vem trocado? O Senhor tem sido a nossa prioridade? Nós somos exemplos? Somos diferentes do povo de Israel? Diante disso, tem a rebeldia de Israel, mas o segundo ponto, misericórdia do Senhor. Nos versos 38 e 39, ele, porém, que é misericordioso, perdoa a iniquidade e não destrói. Muitas vezes desvia a sua ira e não desperta toda a sua indignação. A gente vê que, mesmo errantes, o Senhor, ele se compadece de nós. Com a sua grande misericórdia, é claro que não somos merecedores. Nós pecamos todos os dias, mas ele, por meio do seu grande amor e por meio da sua graça, mesmo a gente não merecendo, ele nos amou e nos perdoa a cada dia. Que venhamos nos despertar e se aproximar mais do Senhor. Agradeço a minha oportunidade. Amém.